Paz e graça, meus queridos irmãos, voltei aqui de novo com a 17ª parte. Falei um pouco do livro de Adão e Eva para que os irmãos entendam na parte 16, para nós entender a história perfeita. Sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Eu sou Fernando Pereira Batista. Aqui do canal Yahushua Reina para Sempre, passando conhecimento. Quero também fazer uma correção. Aqui nós erramos e acertamos. Às vezes você fala uma palavra errada e nós acerta no outro vídeo. Eu falei sobre o juízo de Deus. Às vezes eu erro, falo de Adão até Eva. Não, é de Adão, o diabo espiritual, o ser Satanás espiritual existiu de Adão até o juízo. Às vezes eu falo Eva, né? E eu falei também que foi uma ursa que alimentou Rômulo, né? Os irmãos gêmeos, que começou ali em 753, 757, que aqui deu mamar a Rômulo e Remo, que foi os fundadores da Itália, da civilização, mas foi a loba que deu mamar, que eles foram colocados no rio, e quando eles cresceram, através dessa loba que deu mamar para eles, ali cresceu a civilização chamada romana. E ele disputava com seu irmão dois montes, o Monte Palatino, que Rômulo disputava, e tinha um outro monte que Remo também disputava com ele, para ficar com essas terras, com esse território, com esses Aion. Não passou, que é um nome um pouco difícil, mas era outro monte. E Rômulo, ele mata seu irmão numa guerra. Outros dizem que Remo foi para outra guerra e ele morreu, mas outros dizem que o próprio irmão matou Remo porque eles disputavam o Monte Palatino. E as civilizações de lá para cá, lá no século XVIII, século XIX, eles criaram uma bandeira, a bandeira oficial de Roma, com o logotipo de uma loba dando mamar a duas crianças, a dois bebês. Hoje está na bandeira de Roma oficial, que é o logotipo, desenho de uma loba dando mamar a duas crianças. Essa foi a fundação de Roma. E de lá, e de Rômulo para frente, veio outros reis, e depois chegou até o ditador, que eles colocaram o ditador, mas foi o Caio Júlio César, o primeiro imperador que Roma teve. E que, quando o Caio Júlio César assume a Itália, falando de hoje para que os irmãos entendam, ele muda os calendários, ele quer que o calendário seja mudado, e ele coloca, porque quando nós vemos janeiro, fevereiro, março, esse é o calendário de Caio Júlio César. Esse calendário é o calendário de Caio Júlio César, o primeiro imperador de Roma, que eles colocaram ditador, mas eu considero como imperador. Os irmãos entendem? E depois, lá no ano 27, isso, a Bíblia mostra a cronologia, que esse imperador Augusto, ele estava lá no tempo que Yahushua nasce, o Augusto, que era sobrinho de Caio Júlio César, que eles colocaram como primeiro imperador, 27, na época de Yahushua. Se Yahushua, Jesus, nasceu no ano 1, não é verdade? Então, no ano 1, então ele estava aí com seus 26 anos, Yahushua, enquanto no ano 27 estava lá o imperador Augusto assumindo o trono de Roma como o primeiro imperador, mas foi Caio Júlio César, que era seu tio,
que foi o primeiro imperador. Os irmãos estão entendendo? Eu estou entrando aqui para nós já entrar aqui diabo, homem e um ser espiritual que existiu. E estou fazendo essas correções para que os irmãos entendam e tiram as suas conclusões. Leem os livros históricos, leia a Bíblia também, faça as suas comparações para que os irmãos entendam essa história tão maravilhosa. Então, nós vemos, como eu já li, que os 4 animais, eu já expliquei lá na parte 15, na parte 14, já expliquei a vocês lá no capítulo 7 de Daniel, o que simbolizou os 4 animais, o que foi, qual foi a profecia. Também falei sobre Daniel 8, capítulo 8, que fala da visão do bode e do carneiro. Expliquei a vocês o que significou o carneiro e o bode. Os irmãos podem estar vendo parte por parte. Falei de Antíoco Epifanes. Falei do rei da Babilônia. Falei do Ciro Grande, do Artaxerxes. Falei de Dário I, Dário II. Falei de Alexandre o Grande. Falei desses 3 animais que vieram primeiro, e o último era um animal diferente de todos, que tinha 10 chifres, e era um animal diferente, que tinha dentes de ferro. Daniel capítulo 7, os irmãos podem estar lendo. E ele não deixava nada daquilo que os reinos fizeram, que deixaram lá na história. A Bíblia diz que esse animal, na visão e sonho de Daniel, diz que ele sobejava tudo, ele devorava, ele acabava, ele destruía tudo que foi deixado pelos outros impérios. Por quê? Porque era um império chamado de ferro. O que é ferro? Quando Caio Júlio César, como eu estava falando, que tem uma profecia falando que esse império ia mudar até o calendário, da lei, que ia ser mudado o calendário, a lei, mas estava falando de uma forma simbólica, que o calendário que ia ser mudado era o calendário dos hebreus, porque os calendários dos hebreus nós conhecemos, é o mês de Nissan, como ali na história de Esther, que é 30 dias somente. E quando veio, como eu estava falando para vocês, quando veio janeiro, fevereiro, março, aí por diante, 12 meses, eles colocaram 29 dias. Quem mandou colocar foi o Caio Júlio César, que mandou colocar o calendário até no nome dele, que é Júlio. Então, sempre fazendo referência a um deus pagão, principalmente o deus de Jangos. Jangos é janeiro. Então, começou tudo no Império Romano, tudo uma adoração ao ser espiritual. Jangos é o deus da prosperidade. Então, esse calendário que nós temos hoje é o calendário de Caio Júlio César. É um calendário pagão. E quando nós falamos do ano 2000, não é um ano que está 100% correto, 2021. Não é, porque é o calendário de Padre Gregório emendado com o calendário de Caio Júlio César. Os irmãos estão entendendo quando eu falo o calendário de Caio Júlio César com o calendário de Padre Gregório? É isso, é que emendaram-se calendário de 2000 com janeiro, fevereiro, março, abril, para que os irmãos entendam. Então, quando nós falamos que Yahushua veio há 2000 anos atrás, nós não podemos falar com toda clareza que isto é verdade. Por quê? Por quê, Fernando? Me explique isso aí. Porque eu estou falando isso para que os irmãos entendam. Porque que nós trata de tudo, irmãos. Nós trata dos livros apócrifos, nós trata de cronologia, nós trata da história, dos impérios, dos nomes dos imperadores. É um canal que o Pai Celestial nos colocou aqui para transmitir essa informação, esse conhecimento. Então, quando nós falamos e acreditamos que Jesus veio há 21 séculos, não podemos afirmar que isso é uma verdade absoluta.
Porque o que nós podemos falar é que aquele ano 1 chamado na história era verdadeiro, porque era o calendário lá, que estava perto do calendário dos hebreus. Que todo o calendário dos hebreus, todos os meses, no hebraico, era 30 dias. Nunca foi 31, nem 29, nem 28, sempre 30. Por que 30? Porque 30 era o número simbólico dos hebreus, que 30 anos Abraão ficou, ou 30 anos Adão ficou lá no paraíso. Então, nós vamos passando esse conhecimento do Criador. Porque se nós temos um calendário que sai da boca do Altíssimo de 5.500 anos, 5 dias e meio, e nós temos um calendário que foi achado lá na terra, chamada Israel, que é de 5.580 anos, hoje, dia de hoje. Então nós vemos uma diferença de 280 anos, mais ou menos isso. De 2 séculos ou 3 séculos quase, que bate um calendário lá que está na terra de Israel, 5.580 anos, 5.780 anos, é isso que eles acreditam lá, que eles encontraram pelos rabinos. Nós vivemos aqui no calendário de Padre Gregório 2021 anos. Então, 5.780 anos com 5.500 que sai da boca do Altíssimo para Adão e Eva, nós temos aí quase 3 séculos. Então, quando nós falamos 2.000 anos, falamos porque nós cremos, mas isso pode ter sido recentemente. Pasmem vocês, eu não estou afirmando que foi, eu estou falando que pode ter sido recentemente que Yahushua esteve aqui, bem perto de nós. Coisa de 3 séculos. Isso ninguém vai contar, mas os livros apócrifos contam. Porque quando nós vemos o Coliseu de Roma em pé, nós olhamos as pedras reformadas, nós falamos, não tem como. Fala para um arquiteto, não sei, um mestre de obra, ele fala que não tem sustentação nenhuma, a pedra durar 2.000 anos. Eu estou falando para que os irmãos entendam. Então, agora nós vamos, como nós estamos falando aí do quarto animal, vamos falar sobre ele agora e vamos falar sobre a atuação desse ser espiritual que existiu na lei, que existiu de Adão até o juízo. Que este ser espiritual criado através da mente de Eva, que não era a natureza terrena de Eva, mas era a mente de Eva que criou, você entende? Coisa diferente. E que esse mal não estava, esse instinto mal não estava fora. Não estava fora de Eva. Não estava no externo. Esse mal estava ali, mas não tinha se manifestado ainda. Não é que Eva foi criada má, nem Adão. Eles eram perfeitos, bom. Mas Deus deu um limite para que eles não criassem o mal. E eles passaram do limite e criou o mal. Que se chamou um ser espiritual que existiu. É isso que nós estamos aqui, já na 17ª parte, ensinando aos irmãos. Então, eu parei falando do quarto animal, que tinha 10 chifres. E se levantou um chifre e derrubou os 3 chifres. E nós vamos agora confirmar a profecia no Apocalipse. Vamos para o Apocalipse para nós entender a confirmação da visão que Daniel teve de Deus e a visão que João teve de Deus. O mesmo Deus de Daniel, viu, irmãos, que revelou os 4 animais, a estátua, é o mesmo Deus que revelou a João na ilha de Patmos, a Yaronã na ilha de Patmos.
Então, fica difícil para aqueles que não acreditam no Salvador Yahushua dos hebreus, do Messias do hebreu, que os 4 evangelhos apresentam, que o Apocalipse apresenta, que as cartas apresentam. Porque se Deus revelou para Daniel, e aqui João confirma, é bem claro, meus amados, que é a mesma visão. Então vamos lá, Fernando. Vamos lá. Vamos primeiro ler Daniel. Fique à vontade. Quero ir até 30 minutos. Vamos lá, Daniel. Quero que os irmãos abram a vossa Bíblia em Daniel, voltando um pouco para nós entender o Império Romano, aonde esse ser das trevas, porque era o ser do mal que foi criado, que atuava na mente dos homens. Ele tinha uma atuação, ele queria imitar Deus. Não estou dizendo aqui que ele era um Deus todo-poderoso, mas ele foi criado na perfeição. Então vamos lá, para nós já entender. Eu quero... Vamos aqui, vamos ler Apocalipse 13, depois nós voltamos lá. Vamos fazer assim que é melhor. Vamos ler Apocalipse 13, vamos lá que diz. Porque lá é capítulo 7 de Daniel. Lá diz que o 4º animal tinha 10 chifres, dentes na boca, de ferro, dente de ferro, não era dente de osso, de ferro. E ele sobejava tudo e tinha 10 chifres, e 3 chifres que tinha caiu, foi derrubado porque levantou um menor chifre. E esse chifre falava como homem, como boca de homem. Ali Deus estava mostrando para Daniel, que estava revelando-se a Daniel que no meio desse monstro, no meio desse império, o ser espiritual ia levantar um homem, um chifre menor, e ia dar poder a ele para falar como um homem, um imperador. Era isso que Daniel estava vendo. Que Deus mostrou a Daniel que um imperador desses 10 ia ser um homem, que o ser espiritual ia possuir ele, entrar na mente dele, na alma dele, para ser chamado o anticristo. Aquele que é contra Cristo. Aquele que é tudo contra Deus. Quem era? O ser espiritual. Aquele mesmo que disse: eu subirei às mais altas nuvens, de Daniel, de Ezequiel 18, Isaías, eu subirei no mais alto lugar, acima das nuvens me assentarei. Este mesmo. Esta era a visão de Daniel. E Apocalipse 13 diz, 13, Apocalipse 13. E a besta, versículo 2, e a besta que vi era semelhante a leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe seu poder, o seu trono e o grande poderio. Quem deu o grande poderio? O Império Romano, o Império de Rômulo e Remo. Quem deu o poderio? Quem estava por trás do Império Romano? Quem é que estava por trás desse império, o 4º império que subiu do mar, de Daniel 7? Quem estava atrás desse império? Quem estava atuando, quem ia atuar atrás desse império? O ser Satanás espiritual que existiu de Adão até o juízo. Por isso, essas figuras de linguagem, dragão, antiga serpente,
bem claro, meus irmãos. De antiga serpente virou dragão. E olha, vamos prosseguir, para que os irmãos tirem todas as dúvidas. Versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Está dizendo que os 10 chifres daquele animal de Daniel 7, que uma dessas 10 cabeças foi colocada chifres, que representava poder, reis. Um desses 10 chifres foi ferido na sua cabeça. Foi quebrado um chifre do império. Foi morto. Ele diz que uma das suas cabeças foi ferida de morte, e a sua chaga foi curada, e toda a terra se maravilhou. Então, uma das 7 cabeças, quem era os 7 cabeças do Império Romano? Quem era, Fernando? Os 7 cabeças. Quem era os 7 César, Caaser, mais poderoso que houve na história do Império Romano? Fala para nós. Primeiro, Júlio César. Segundo, Augusto. Terceiro, Tibério. Quarto, Calígula. Quinto, Cláudio. Sexto, Nero. E sétimo, Vespasiano, da dinastia Flaviana. Este era os 7 cabeças do Império Romano. Este era os 7 cabeças da besta. Eu vou repetir isso para vocês. Caio Júlio César é o primeiro. Segundo é Augusto. Terceiro é Tibério. Quarto é Calígula. Quinto é Cláudio. E sexto é o Nero. E sétimo entra a dinastia Flaviana, que era Vespasiano. E que o último da dinastia augustiana era Nero. Era o anticristo. Você está vendo como é simples e é fácil para nós entender a história? Então, meus irmãos, e diz 3, versículo 3, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Capítulo 17 agora. Depois nós vamos para o capítulo 17 de Apocalipse para nós entender. Vamos prosseguir aqui. E diz, adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Então, quer dizer então, Fernando, que atrás do Império Romano, que era simbolizado em um monstro, sim, no Leviatã, sim, de um monstro, mas atrás desse monstro tinha, na visão de João, um dragão, tinha uma antiga serpente, tinha, existia uma atuação de um ser espiritual, diabo homem e Satanás, um ser espiritual que existiu. Tinha uma atuação desse ser das trevas, desse Satanás, desse adversário, desse obstáculo que atuava na mente dos homens ímpios, principalmente dos gentios. E na visão ele disse que uma das suas cabeças foi ferida de morte. Nós entendemos que uma das cabeças que foi ferida de morte foi o próprio imperador Nero. Nero morre no ano 68. E Nero, ele envia suas tropas para o imperador da outra dinastia chamada Flaviana, que foi Vespasiano no ano 68, para dar o prosseguimento à destruição de Jerusalém, para entregar o intento do mal para destruir Jerusalém no ano 68. Então ele passa o seu poder, ele passa
o trono para outra dinastia chamada Flaviana, que foi Vespasiano. Então, quando os falsos profetas, quando aqueles que estavam lá aliados com a Roma, com o Império Romano, que eram os escribas, que eram os fariseus, os falsos profetas, aqueles que rejeitaram Yahushua, este se aliou ao Império Romano. Nós vemos aqui no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse está mostrando a destruição de Jerusalém. Não é a destruição do mundo que vai vir um futuro incerto, meus irmãos. Ele passa o intento para Vespasiano. Por isso, na visão, ele viu, confirma que viu uma das suas cabeças feridas de morte, que foi Nero que morreu. Foi de uma chaga mortal. Ele morreu. Mas ele diz que foi curada. Como foi curada? Ele reviveu em Vespasiano. Ele passa a autoridade para Vespasiano. Você está entendendo, meu amado? O anticristo, ele passa a autoridade a Vespasiano e diz que toda a terra se maravilhou após a besta. Então, quando fala terra, não está dizendo o Império Romano, está dizendo a própria Jerusalém. A Jerusalém que rejeitou Yahushua, a Jerusalém que disse, o sangue desse homem caia sobre nós, se maravilhou quando o anticristo morreu com a espada em sua garganta, deu uma espadada em sua garganta, ele morre, ele passa o poder, envia as tropas antes de morrer a Vespasiano, e todos aqueles falsos profetas, aqueles homens falsos, filhos ímpio, filhos da perdição, porque não escolheram ser salvos, eles começam a se alegrar, eles começam a se adorar, eles começam a dizer, olha que grandeza, que esse império. É isso que o João está vendo. Prossegue. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão. Olha isso aqui, mano, versículo 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Então, atrás de Nero, por trás de Nero, tinha o dragão. E o dragão que deu à besta o seu poder, deu a outra dinastia, a Flaviana, ao mesmo Império Romano. E diz, adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ponto de interrogação. Só poderia batalhar contra a besta aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que na vinda dele, ele ia desfazer com o sopro da sua boca a besta, o anticristo. E foi, e aconteceu. Versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas. Blasfêmias, está falando de intento. Olha o intento que tinha Nero. Passa isso para Vespasiano. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, 7 anos. Tempo dos gentios, de Lucas capítulo 21. Que Jerusalém seria entregue ao tempo dos gentios. E abriu-se a boca, abriu sua boca em uma blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Daqueles que habitam no céu é as coisas espirituais de Deus, os filhos de Deus, é os filhos. Aqueles que escolheram ser salvos, filhos de Deus. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação. Então, deu poder para vencê-los. Deu poder para vencer aqueles que habitavam no céu. Deu poder para vencê-los. E aí você pergunta, vou terminar agora essa 17ª parte. Deu poder para o Império Romano, deu poder para o César, deu poder para o Anticristo. Foi com a permissão de Deus que o ser Satanás deu poder para eles. Não foi o próprio Deus que deu poder para esse império de ferro chamado
para matar os próprios filhos de Deus. Os filhos carnais, matar os filhos espirituais. Não. Deu poder pela permissão de Deus. Deus permitiu isso, que é diferente. Vontade, permissão é diferente mesmo, meus irmãos. Não vem tentar enrolar. É diferente. Porque Deus é soberano. Mas deu poder, diz a visão de João. Olha, deu poder. Quem deu poder ao Império Romano? Quem deu poder à besta de 10 chifres? Quem deu poder à besta que subiu do mar? Quem deu poder ao anticristo, aos 10 imperadores? Quem deu poder? Satanás, um ser espiritual que existiu. Queira você acreditar ou não. E diz que deu poder para vencer. Eu vou ler de novo. E foi-lhe permitido fazer guerra. Permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Venceu eles e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Quer dizer, que ele teve poder até sobre as tribos, línguas e nações. Meu irmão, e adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Está falando aqueles que não escolheram ser salvos, que eram chamados na Bíblia filhos da perdição. Falsos profetas. Deu poder. O próprio ser espiritual, Satanás, deu poder para vencê-los, fazer guerra. Se eu falar que foi Deus, por isso que fala, foi-lhe dado, olha só, permitido. Se eu falar que foi Deus, então Deus está fazendo ao contrário agora? Quer dizer, o ser espiritual usando os homens maus, filhos maus, e derrotando eles mesmos, matando eles mesmos, os falsos profetas. E diz que adoraram a besta, adoraram o Império Romano, adoraram César. Versículo 9. Versículo 8. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida, e o Cordeiro no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos perfeitos, dos santos. Por isso o diabo, homem e um ser espiritual que existiu, voltarei com a 18ª parte. Tô indo. Um abraço a todos.